Preparem os seus melhores brindes, porque hoje a gente vai mergulhar no universo que talvez você nem imagine que exista. O mundo vibrante dos espumantes brasileiros. Ah, adoro espumantes. E falando em Brasil, a maioria das pessoas pensa logo em samba, carnaval e caipirinha, né? É isso aí. Mas se prepare para se surpreender, porque hoje a gente vai muito além dos clichês. Ah, adoro. Vamos desvendar os segredos por trás das borbulhas brasileiras, entender por que elas estão conquistando cada vez mais espaço lá fora. Legal. A gente tem aqui artigos, guias, perfis de produtores. É um material super rico que mostra como o espumante brasileiro é muito mais do que uma simples bebida festiva. É mesmo. É a pura expressão da história, da cultura e principalmente da inovação do nosso país. Que legal! Adoro quando a gente pode desconstruir essas ideias pré-concebidas e mostrar a riqueza e a complexidade de um produto genuinamente brasileiro. E já adiantou a história fascinante. Você sabia que tudo começou lá no século XIX, com a chegada dos imigrantes italianos. Ah, Eles trouxeram não só a paixão pelo vinho, mas também as técnicas e tradições que moldaram a indústria vinícola brasileira. nossa, que interessante. Isso explica porque a Serra Gaúcha é o berço do espumante brasileiro, né? É por aí. Pelo que eu vi aqui nos nossos arquivos, a região tem o terroir ideal para o cultivo das uvas clássicas do Champagne, como a Chardonnay e a Pinot Noir. Exatamente. A Serra Gaúcha, com seus invernos frios e verões amenos, oferece as condições perfeitas para essas uvas. E não podemos esquecer da Riesling itálico, que também veio da Itália e se adaptou super bem por aqui. Oh, Mas o mais interessante é como esses imigrantes adaptaram seus métodos tradicionais ao novo ambiente, criando uma fusão única entre as técnicas do velho mundo e o terroir do novo mundo. é como se fosse uma alquimia, né? Uma mistura de conhecimento ancestral com a força e a exuberância da nossa terra. Verdade, E essa mistura com certeza contribui para a singularidade do espumante brasileiro. sem dúvida. Mas a Serra Gaúcha não está sozinha nessa jornada. A gente tem aqui informações sobre outras regiões que estão despontando no mapa dos espumantes, como Santa Catarina. Que legal! E o mais legal é que eles estão experimentando com variedade de uvas nativas do Brasil. Nossa, isso abre um leque de possibilidades incrível. É como se o Brasil estivesse assinando sua própria versão do espumante, É isso aí. com aromas e sabores que só nossa terra pode oferecer. Me Exatamente. conta mais sobre essas uvas. Então, estamos falando de sabores intensos frutados ou algo mais sutil terroso. Olha, uma paleta bem diversa. Algumas uvas realçam notas tropicais vibrantes, enquanto outras trazem perfis mais complexos, quase picantes. Interessante. E tem uma nova geração de produtores super apaixonados por mostrar o terroir dessas variedades menos conhecidas. Incrível. Já deu para perceber que temos produtores inovadores, uvas únicas e regiões diversas. Mas e as borbulhas em si? Imagino que eles usem um método tradicional, o mesmo do champunzinho. Certo. Acertou em cheio. O método tradicional, ou champenoise, como também é conhecido, serve de base para a maioria dos espumantes brasileiros. Mas o que me encanta é que eles não se limitam a seguir a cartilha à risca. Muitos produtores estão experimentando técnicas de envelhecimento, pressão na garrafa e até mesmo blends diferentes para criar uma gama ainda maior de estilos e complexidades. Ou seja, eles dominam a técnica clássica, mas não têm medo de ousar e dar o seu toque pessoal. É isso. Admiro essa criatividade. Mas falando em estilos e que encontramos por aqui, é só aquele bruto super seco ou temos opções mais doces também? Ah, tem para todos os gostos. O Brut, claro, é um clássico com seu perfil seco e refrescante ideal para celebrações ou para acompanhar as refeições. Mas também temos o Moscatel, que é um pouco mais doce e aromático, geralmente apreciado com sobremesas. Inclusive, já ouvi falar de harmonizações inusitadas com queijo azul. Espumante doce com queijo azul. Que combinação inusitada! Me explica melhor essa alquimia de sabores. Qual a lógica por trás dessa harmonização? A ideia é justamente brincar com o contraste. O doçor do Moscatel equilibra a intensidade do queijo azul, criando uma explosão de sabores surpreendentemente harmônica. Nossa. Mais uma prova da criatividade, da versatilidade que a gente encontra no espumante brasileiro. Adorei. Essa harmonização entrou para minha lista de experiências imperdíveis. Que bom! Mas me fala, além do Brut e do Moscatel, quais outros estilos a gente encontra por aqui? Quero me aventurar mais nesse universo. Prepare-se para se surpreender. Temos o rosé, conhecido pela sua delicadeza e versatilidade, mas também encontramos os espumantes Nature Extra Brut e até Blanc Blancs. Caramba. Cada um com suas características e nuances, explorando ao máximo as uvas e o terroir brasileiro. Mas parece que tem um espumante brasileiro para cada paladar e ocasião. Hum, Mas vamos mudar um pouco o foco agora e falar sobre as pessoas por trás dessas borbulhas. boa.
Estou curiosa para conhecer os produtores que estão liderando essa revolução do espumante brasileiro. É verdade. Afinal, por trás de cada garrafa de um bom espumante. Existe uma história de paixão e dedicação. E uma profunda conexão com a terra. Nas nossas pesquisas, encontramos verdadeiros mestres da arte da espumantaria, cada um com sua abordagem e legado. Legal. Quem são esses produtores que se destacam? Não. O que os torna tão especiais? Que tal começarmos pela família Valduga? A história deles remonta a 1875. Nossa, são pioneiros na vitivinicultura brasileira. E como? Eles são reconhecidos pela qualidade impecável dos seus espumantes, especialmente o Valduga 130 Blanc Blacks, que passa por um processo de envelhecimento de 130 meses sobre as leveduras, ou seja, mais de uma década. Impressionante. É. É a prova de que eles não estão apenas produzindo vinho, mas sim esculpindo obras-primas. Verdade. Esse cuidado e essa paciência refletem a paixão que eles têm pelo ofício. Me conta mais sobre a família Valduga. Eles são guardiões da tradição, mas também abraçam a inovação e as técnicas modernas. E o mais legal é que incorporaram práticas sustentáveis em todo o processo, garantindo que a produção de vinhos de excelência caminhe lado a lado com a preservação do meio ambiente. Que maravilha! Um exemplo a ser seguido construindo um legado que vai muito além da taça. E quais outros produtores estão fazendo história no mundo dos espumantes brasileiros? A família Niolo também brilha nesse cenário. Eles são conhecidos pela variedade impressionante de estilos de espumantes que produzem. Desde bruts elegantes e refrescantes, até rosés vibrantes e frutados, dominam a arte de expressar a diversidade do terroir brasileiro em cada garrafa. O Niolo Miezin Brut, por exemplo, é a personificação do equilíbrio e refinamento. E para quem busca qualidade sem gastar muito, existem produtores que oferecem espumantes acessíveis, mas sem abrir mão do sabor. Com certeza. A Cooperativa Aurora é um exemplo incrível de como qualidade e preço justo podem andar de mãos dadas. Legal. Eles reúnem diversos produtores, combinando expertise e recursos para criar vinhos excepcionais a preços que cabem no bolso. O Pinto Bandeira Brut é a prova de que é possível degustar um espumante de qualidade sem comprometer o orçamento. Bacana esse modelo cooperativista. Time trabalhando junto para criar algo especial, gostei da ideia. É a força do trabalho coletivo mostrando o espírito colaborativo da indústria vinícola brasileira. Falando em histórias singulares, temos a Cave Gaze, fundada por um enólogo chileno que se apaixonou pelo potencial da Serra Gaúcha. Um chileno fazendo vinho no Brasil. Que interessante. Parece que o espumante brasileiro está atraindo talentos do mundo todo. E a Casa Perini. É isso aí. Tenho visto bastante o nome deles nas nossas pesquisas, o que os destaca. A Cave Gaze é conhecida por produzir o Cave Gaze Brut, um espumante elegante e complexo e com um grande potencial de guarda. Já a Casa Perini é um belo exemplo de fusão entre tradição e inovação. Que legal. O Aquarela Brut, por exemplo, é leve e fresco perfeito para um encontro descontraído ou para os dias quentes de verão. Mas eles também produzem espumantes encorpados com longo envelhecimento que competem com os melhores do mundo. Percebe-se que existe uma paixão, um cuidado artesanal por trás de cada garrafa. Vai muito além das borbulhas. É a história das pessoas, a sua conexão com a terra, com as tradições. E falando em terra, essas paisagens vinícolas estão me chamando. Me conta como é o neoturismo no Brasil. É tão incrível quanto parece. Com certeza. Imagine só você passeando por vinhedos verdejantes, sentindo o aroma das uvas maduras no ar, visitando diferentes vinícolas, conhecendo as caves, aprendendo sobre o processo de produção com os próprios enólogos e, claro, degustando espumantes deliciosos. Ai, que sonho! Mas me conta os detalhes. Que tipo de experiências de degustação eu posso esperar? Eventos formais ou algo mais descontraído e casual? Tem de tudo. Algumas vinícolas oferecem degustações guiadas em salas elegantes, onde você pode mergulhar nos detalhes e nas nuances de cada estilo de espumante. Outras têm um clima mais relaxado com música ao vivo, bate-papo com os enólogos. Aí você aproveita o ambiente e conversa de gusto. Que legal que tem opções para todos os gostos. Mas não dá para falar de vinho sem falar de comida, né? Quais as harmonizações clássicas que eu devo experimentar? As harmonizações são de dar água na boca. Frutos do mar fresco, saladas vibrantes, queijos cremosos e até mesmo pratos da culinária brasileira, com seus temperos e sabores marcantes. O bom do espumante brasileiro é que ele combina com uma infinidade de cozinhas. Lembra da harmonização do moscatel com queijo azul. É só o começo. Estou percebendo que o enoturismo no Brasil vai muito além de visitar uma vinícola. É uma experiência sensorial completa. É o vinho, a comida, as pessoas, a paisagem. Exatamente. Até agora falamos bastante da Serra Gaúcha, mas e das outras regiões como Santa Catarina, que aventuras nos esperam por lá. Aí que a coisa fica ainda mais interessante. Santa Catarina, por exemplo, é conhecida por suas paisagens costeiras, serras verdejantes e vinícolas que estão inovando a cada dia. Eles estão apostando na sustentabilidade e até mesmo incorporando turismo de aventura nas suas propostas. Turismo de aventura e degustação de vinhos. Não costumamos ver essas duas coisas juntas. Do que estamos falando? Trilhas em vinhedos,
tirolesa sobre as videiras. Isso mesmo. Imagine só você fazendo trilhas em meio à Mata Atlântica, descendo corredeira de caiaque ou cavalgando pelos vinhedos e no final da aventura degustando um espumante delicioso com uma vista espetacular. Parece incrível. A combinação perfeita entre relaxamento e exploração. Ok, você me convenceu e no turismo no Brasil precisa entrar na minha lista de viagens. Que bom! Mas antes de comprar as passagens, tem uma coisa que não sai da minha cabeça, o que realmente diferencia o espumante brasileiro dos outros espumantes como o champanhe ou o prosecco. Ótima pergunta. É algo que muitos apreciadores de vinho se perguntam. Acho que a resposta está em alguns fatores. Primeiro, o terroir. O Brasil tem um clima e solos tão diversos que conferem aos nossos espumantes um caráter único que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Você está falando daqueles sabores de aromas únicos que comentamos das frutas tropicais, das especiarias, as características que só o Brasil tem. Exatamente. E tem a paixão e a dedicação dos nossos produtores que buscam constantemente aprimorar suas técnicas e experimentar coisas novas. Eles querem mostrar o melhor do terroir brasileiro e não têm medo de ousar para criar algo realmente especial. É como se houvesse um orgulho, um desejo de inovar que impulsiona essa indústria. Eles não estão apenas seguindo regras, estão construindo seu próprio caminho. Verdade. E não podemos esquecer do espírito brasileiro, essa alegria, essa vontade de celebrar a vida que se reflete em cada taça, da vontade de brindar e aproveitar cada momento. Exatamente. É como se você não estivesse apenas bebendo uma bebida, mas sim experimentando um pouco da cultura brasileira. É verdade. Essa vibração, esse calor humano que o Brasil tem de sobra é contagiante. Concordo plenamente. É muito mais do que um simples vinho, é uma experiência completa. E à medida que mais pessoas descobrem o espumante brasileiro, mais gente se apaixona por ele. Mas tem um outro elemento que torna o espumante brasileiro ainda mais especial, a sustentabilidade. Ah, é verdade. Tocamos nesse assunto lá no início. Parece que a sustentabilidade está cada vez mais presente no mundo do vinho, né? Como os produtores brasileiros estão abraçando esse movimento. Eles estão adotando uma abordagem holística, pensando em cada etapa do processo de produção, desde o vinhedo até a garrafa que chega na sua mesa. Nossa. Estão implementando práticas de cultivo orgânico e biodinâmico, reduzindo o consumo de água, utilizando energias renováveis e até mesmo priorizando embalagens eco-friendly. Que incrível, parece que eles estão realmente comprometidos em fazer a diferença. Mas essa busca pela sustentabilidade realmente afeta a qualidade do vinho. Sem dúvida. Práticas sustentáveis resultam em videiras mais saudáveis, em um ecossistema mais equilibrado e, consequentemente, em uvas com sabores mais complexos e expressivos. Uma situação em que todos saem ganhando o meio ambiente produtor e, claro, você que degusta um espumante ainda mais saboroso. Estou vendo um padrão aqui: inovação, sustentabilidade, conexão com a terra e uma paixão genuína por criar algo único. Parece que o espumante brasileiro é muito mais do que uma bebida. É um reflexo dos valores do nosso país. É exatamente isso. E é por isso que ele é tão fascinante de explorar. É uma história que ainda está sendo escrita, uma jornada de descobertas e inovações que vai continuar nos surpreendendo por muitos anos. Nossa, viajamos para o universo de sabores e histórias hoje. Exploramos a história, a produção, os estilos, as regiões, os produtores e até o futuro do espumante brasileiro. Na verdade. Mas me diz o que o futuro reserva para essa indústria tão promissora. Ah, essa é a grande pergunta. E a resposta nós desvendaremos na parte final do nosso mergulho. Que suspense. Não saiam daí, pessoal. Voltamos já para explorar as tendências que estão moldando o futuro do espumante brasileiro. E voltamos para o nosso mergulho no mundo fascinante dos espumantes brasileiros. Confesso que estou super curiosa para saber o que o futuro reserva para essas borbulhas que tanto nos encantam. Pois se prepare, porque o espumante brasileiro é um celeiro de inovação. E quando falamos de sustentabilidade, a coisa vai muito além do cultivo orgânico, viu? Verdade. E além dos vinhedos, como essa sustentabilidade se traduz na prática? Pense no ciclo de vida de uma garrafa de espumante. Os produtores já estão usando garrafas de vidro mais leve para reduzir a emissão de carbono durante o transporte. Alguns até estão experimentando embalagens alternativas como papelão reciclado no lugar do vidro. Olha só, pensando no futuro desde já. Ou seja, a preocupação com a sustentabilidade vai além do vinhedo, abrangendo toda a cadeia produtiva. Que outras inovações a gente pode destacar? Lembra daquelas uvas nativas brasileiras que a gente mencionou? A exploração dessas variedades está a todo vapor. Os produtores estão testando blends, diferentes métodos de envelhecimento, até brincando com a fermentação para criar espumantes com uma identidade genuinamente brasileira. É como se eles estivessem criando uma nova linguagem para o espumante. Uma linguagem que expressa a riqueza e a diversidade do terroir brasileiro. Imagina um espumante com acidez vibrante, notas de frutas tropicais, quem sabe um toque de especiarias. Ah, isso aí. Estou no caminho certo. Com certeza. Imagina um espumante elaborado com uvas cultivadas no clima tropical da Bahia com aromas de maracujá, goiaba e gengibre. Nossa, é algo completamente diferente do que a gente encontra no champanhe. E isso que torna tudo tão empolgante.
É como se eles pegassem as tradições milenares da produção de espumantes e adicionassem um toque brasileiro com a nossa ginga, a nossa criatividade. É disso que a inovação se alimenta, né? Pegar o melhor do que já conhecemos e transformar em algo novo, autêntico, surpreendente. Exatamente. E não se trata apenas de produzir vinhos deliciosos, mas também de preservar essas variedades de uvas únicas para as futuras gerações. É uma combinação de resgate da herança cultural com a responsabilidade ambiental. E por falar em futuro, nossas pesquisas indicam que o espumante brasileiro está começando a ganhar reconhecimento internacional. Não é mais apenas um fenômeno local, está conquistando paladares ao redor do mundo. Pois é. Os espumantes brasileiros estão ganhando prêmios em concursos internacionais, figurando nas cartas de vinhos de restaurantes renomados e recebendo elogios de críticos especializados. Eles estão até começando a desafiar o champanhe e o prosecco em alguns mercados. Que notícia maravilhosa! Ah, A que se deve essa ascensão meteórica? É apenas uma novidade ou algo mais por trás desse sucesso? Acredito que seja uma combinação de fatores. A qualidade inquestionável, os produtores estão elaborando espumantes de nível internacional. Mas as pessoas também estão se encantando com a singularidade, com as histórias por trás de cada garrafa. Elas querem experimentar algo novo, algo que represente uma cultura em um lugar diferente. Sem falar naquele espírito brasileiro de alegria e celebração que é irresistível. Quem não quer desfrutar de uma taça de espumante que transmite essa energia tão positiva? Exatamente. É muito mais do que uma bebida, é uma experiência completa. E à medida que mais pessoas conhecem o espumante brasileiro, acredito que a paixão por ele só tende a crescer. Parece que o futuro do espumante brasileiro é brilhante, sustentável e inovador, ganhando reconhecimento e repleto de sabor. O que mais poderíamos desejar? Você resumiu tudo. É uma indústria dinâmica que só tende a crescer e se aperfeiçoar. Para quem adora descobrir novos vinhos, o espumante brasileiro é uma experiência obrigatória. E você, o que achou dessa viagem pelo mundo dos espumantes brasileiros? Espero que tenha se surpreendido tanto quanto eu. Com certeza. Foi incrível desvendar os segredos, as histórias e os sabores por trás dessas borbulhas brasileiras. E o melhor é saber que essa indústria está em constante evolução, sempre buscando inovar e se superar. Exatamente. E aposto que agora você está com vontade de experimentar, né? Afinal, nada melhor do que desfrutar de um bom espumante na prática. Sem dúvida. E para te ajudar nessa missão, que tá algumas dicas de como escolher o espumante perfeito para cada ocasião. Adorei a ideia. Vamos lá. Primeiro é importante definir o seu paladar. Você prefere espumantes mais secos, como o Brut, ou mais adocicados, como o Moscatel? Depois pense na ocasião. Se for um jantar especial, um espumante mais encorpado com longo envelhecimento pode ser uma excelente escolha. Já para um happy hour com os amigos, um espumante mais leve e refrescante, como o Aquarela Brut, que a gente mencionou, cai super bem. E não tenha medo de ousar nas harmonizações. Como a gente viu, o espumante brasileiro é extremamente versátil e combina com uma infinidade de pratos. Desde frutos do mar e saladas até queijos azuis e pratos da culinária brasileira, as possibilidades são infinitas. E lembre-se, a aventura não acaba por aqui. Explore as diferentes regiões produtoras, descubra novos produtores e experimente variedades de uvas que você nunca ouviu falar. O mundo dos espumantes brasileiros está pronto para ser desvendado por você. E o mais importante, aproveite cada gota, cada aroma, cada borbulha. Brinde a vida, celebre os bons momentos e compartilhe essa paixão com as pessoas que você ama. Um brinde ao espumante brasileiro. Saúde e até a próxima, exploradores de sabores.